rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. O entrevistado de hoje, Dr. Leonardo Gobira, nosso querido amigo médico, obstetra e ginecologista. Bem-vindo ao Papo Solto, doutor. Que bom revê-lo. Nossa, Adão, é uma honra estar aqui com você, sabe? E, sinceramente, tá passando um filme na minha mente. Já são alguns anos de amizade e eu me recordo daquele sujeito bem agradável que eu via na televisão logo que cheguei em Manaus, com quem eu me deparei após uma cirurgia cardíaca no hospital. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo pessoalmente, como amigo, e agora como parceiro aqui para a gente poder estar auxiliando as pessoas no que for possível, dentro do que a gente pratica na medicina hoje aqui no Amazonas. Doutor, eu penso que a gente tem um novo marco com a pandemia, porque a pandemia não acabou, né? O que mudou nas operações? O senhor opera todo dia, não tem hora para operar. Estivemos conversando outro dia, né, e o senhor falando para mim, Adão, eu fui operar 4 horas da manhã, Adão, eu não paro. Eu digo, doutor, o que está acontecendo com as operações em Manaus? Tantas operações assim, neste momento da pandemia. Só isso que eu gostaria de entender do senhor para a gente contar esse novo momento na vida do senhor. Olha, Adão, eu tenho formação, né? Eu sou formado na Faculdade de Medicina de Petrópolis e vim servir o Exército aqui no Amazonas, em Manaus especificamente, há 22 anos atrás. E eu me pós-graduei em terapia intensiva e durante 15 anos eu trabalhei nos plantões de terapia intensiva no Amazonas. E depois resolvi, após 4 anos de formado, fazer ciência médica em ginecologia e obstetrícia, prestei concurso para a Universidade Federal do Amazonas e no Hospital Universitário Francisca Mendes fiz meu treinamento da residência médica. Então, já é algum tempo aqui de experiência cirúrgica e clínica também, com pacientes graves e pacientes de todas as idades. E há algum tempo eu venho me propiciando e venho trazendo em voga na minha vida esse atendimento cirúrgico, né? Esse momento único, que é um momento com as mulheres que estão precisando resolver os seus problemas e se resolve, em alguns casos, através da cirurgia ginecológica. Né? Então, com o advento da pandemia, ocorreu uma demanda deprimida e reprimida muito grande, Adão. Na verdade, as cirurgias ficaram paradas, as cirurgias eletivas, e muitas de nossas mulheres sofrendo com diversas doenças, patologias ginecológicas cirúrgicas. Então, a gente está num momento assim realmente de retomada dessa constância de procedimentos cirúrgicos. E a ginecologia obstetrícia é um ramo muito vasto, né? Tem o nascimento dos bebês através do parto humanizado, que você sabe que é uma bandeira nossa hoje na nossa clínica, na assistência materna infantil humanizada, com a doutora Aline, minha esposa. E tem cirurgias ginecológicas também, tanto abdominais quanto vaginais, e que necessitam aí de uma atenção bem apurada para a gente estar realizando um trabalho a contento e um trabalho ideal para as mulheres daqui de Manaus e do Amazonas. É tão vasto que a gente fica assim preocupado e tantas operações, e quero que o senhor se sinta à vontade para mostrar para a gente o que realmente está acontecendo no olhar do senhor. Sinta, nós temos espaço e tempo à vontade. A grande preocupação hoje dos ginecologistas e obstetras no Amazonas é esse atendimento às pessoas que têm uma responsabilidade e um atendimento assegurado pelo perfil humanizado, tanto a cirurgia ginecológica quanto o parto. A demanda sempre foi muito grande. A gente tem altos índices de taxa de natalidade aqui em Manaus, no Amazonas em geral. Infelizmente, gravidezes de alto risco, né? Muitas pacientes hipertensas, muitas pacientes diabéticas, pacientes jovens, adolescentes. A gente tem uma gravidez na adolescência com incidência e prevalência bem alta no Amazonas. Uma incidência aumentada também de doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem o papiloma vírus humano, que é o HPV, causando câncer de colo de útero. Para você ter ideia, Adão, infelizmente a gente tem esse percentual. O Amazonas tem um percentual elevadíssimo de câncer de colo de útero. Então, são pessoas, são pacientes, seres humanos aí que precisam do atendimento ginecológico e do atendimento cirúrgico. Primeiro, para diagnosticar precocemente e a gente poder livrar essa paciente de complicações maiores relacionadas a esse quadro do câncer de colo de útero, que é muito sério.
E quando há realmente a indicação cirúrgica, a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Quando a gente fala demanda reprimida, é a gente poder, a tempo, estar atendendo essa paciente, preparar essa paciente através de um pré-operatório sucinto e seguro e poder estar operando a paciente. Existem várias cirurgias que tratam as diversas fases das lesões precursoras do câncer de colo de útero. Então, eu vejo hoje que é um caráter importante na nossa cidade, né, fazer a prevenção do câncer de colo de útero. Que bom a gente poder falar sobre isso, sabe, doutor? Porque eu também tenho uma preocupação, tanto quanto o senhor, porque é importante os jovens, né? O senhor citou que tem muitos jovens, né, menores de idade, né? Talvez até agressão, né? Se a gente entrar para o lado da agressão também, deve surgir vários casos de agressão. Mas eu queria ser redundante com o senhor. HPV tem muito casos de HPV? É falta de uso da camisinha ou é falta de cuidado, doutor? Na verdade, Adão, é uma questão multifatorial, né? A gente tem uma questão da promiscuidade sexual que aumenta a transmissibilidade do HPV e realmente não se usa a camisinha como se deveria usar. Então você está corretíssimo, né? A prevenção é um fator importantíssimo. Graças a Deus a gente está num momento agora que o Ministério da Saúde vem preconizando a vacinação dos jovens, né, para o HPV. Então, a gente espera e deseja que haja mais uma responsabilidade, uma questão também de orientação sexual, né, tanto na parte educacional como também por parte na área de saúde, né, dos governos e dos gestores, para se ter conhecimento e acesso, né. Eu vejo, Adão, que aqui no Amazonas existe uma estrutura de saúde bem razoável em que a gente tem acesso, né, e eu vejo que a população em geral tem acesso. A educação em saúde é primordial. Essa prevenção ela vem diminuir bastante os índices de HPV, mas infelizmente a gente tem uma incidência bem alta aqui no Amazonas de câncer de colo de útero, que nada mais é do que um resultado de uma doença sexualmente transmissível, que é o papilomavírus humano, o HPV. Nossa, é muito grande, doutor. Mais na capital e no interior também? Está começando a decolar ou já decolou no interior do Amazonas? Sim. Que casos o senhor tem do interior do Amazonas, doutor? Olha, a gente tem uma cobertura assim, de realização de preventivo no sistema público e mesmo no privado, que a gente tem conhecimento, que acaba muitas vezes por fazer um diagnóstico precoce, né? Então a gente tem esses resultados realmente. Olha, doutor, eu não quero que o senhor continue agora não, que nós vamos a um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco o senhor continua falando do HPV que acontece no interior do Amazonas. Vamos ver as ações aí dos nossos patrocinadores. Notícias do Amazonas. Carnaboi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após 2 anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9.000 pessoas e 10 horas de apresentações. Parceria entre o Governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Caique Mais Alberto Carreira é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia. CNH na Escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Foi inaugurado em Parintins o 6º restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8.000 refeições por mês, com um valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do certificado de Zona Livre de Aftosa sem vacinação.
Governo do Estado atende mais de 2.000 famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Inhamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Rapaziada, nós estamos de volta com o Papo Solto dessa semana. O entrevistado é o médico Dr. Leonardo Gobira, meu amigo, que eu sou fã, ele e a doutora Aline, que faz uma parceria incrível. Doutor, eu gostaria que o senhor continuasse falando sobre o HPV no interior do Amazonas, que eu tenho outras perguntas interessantes para o senhor. Joia, como a gente estava falando, a incidência no Amazonas todo. Então, tanto capital quanto interior, a gente tem aí um diagnóstico de HPV e de câncer de colo de útero, que em relação a outras cidades e outras partes do país é bem mais elevado. Tanto o nosso governo do estado quanto o município tem preocupado com estes índices? O senhor sente isso? Eu vou até além, sabe, Adão? Eu vejo, sim, que existe um trabalho dos diversos governos na esfera federal, estadual e municipal, né? Existe essa preocupação. Agora, creio que o trabalho é bem mais importante, tem que ser bem mais intenso para mudar esse paradigma aqui na nossa região. Doutor, então, agora eu quero abordar um assunto que faz parte da vida do senhor diariamente, em todos os momentos. Cirurgias. Por favor, sinta-se à vontade de falar para mim sobre cirurgias ginecológicas. O que estão acontecendo com elas aqui e no nosso interior do Amazonas? A gente sabe que a população feminina em geral, quando busca o auxílio médico por uma demanda de uma doença, uma patologia, uma alteração, sinais e sintomas que estão comprometendo a qualidade e o estilo de vida dela, existe um momento em que é indicada uma cirurgia, né? Essa cirurgia na mulher, em várias fases de sua vida, ela pode estar abordando alterações, né, no sistema reprodutor dessa mulher, né? Então, o sistema reprodutor da mulher, a gente sabe que a mulher tem o útero, tem os ovários, tem o colo do útero, né, tem as trompas, tem a própria vagina, né, que também pode precisar de cirurgia. Então, a gente tem uma gama aí de cirurgias que trazem benefícios e qualidade de vida para as mulheres. O que é importante, Adão, não adianta a gente começar a falar de cirurgia ginecológica se a gente não falar de prevenção, se a gente não falar que as mulheres estão convidadas, né, a comparecer aos seus ginecologistas, né, sejam eles homens, mulheres, seja no setor público ou privado, e fazer os seus exames de rotina anualmente. Adão, isso é muito importante. Por quê? Porque a ponta do iceberg, na verdade, é a cirurgia. Então, a gente tem todo um momento em que a gente pode fazer a avaliação sucinta dessa cliente, dessa mulher, para evitar percalços no futuro, evitar chegar ao ponto de ter que fazer uma cirurgia ginecológica, né? Cirurgias ginecológicas, elas podem ser de abordagem abdominal, abrindo a barriga ou por meio de vídeo, a laser, ou podem ser cirurgias vaginais. E aí a gente tem um universo de quadros clínicos que a gente submete a paciente ao procedimento cirúrgico para poder haver melhora daquele quadro, né? Então, por exemplo, a patologia no ovário, né? Existem cistos no ovário que aumentam o volume abdominal, que causam hemorragias, que podem causar até mesmo alteração comportamental de fertilidade, em que a gente pode estar abordando, é a chamada abordagem da massa anexial. Então, esse cisto de ovário ele pode ser simples, muito grande, ou ele pode ser complexo e conter, além de líquido, outros componentes. E muitos cistos de ovário, eles começam com um cisto simples e está sujeito, num certo momento da vida, a se transformar num cisto complexo, ou que a gente chama de borderline, aquele que se transforma num tumor maligno. Então, você vê a importância dos exames de prevenção. Uma ultrassonografia transvaginal uma vez por ano pode livrar essa mulher de uma complicação ou mesmo de uma cirurgia no ovário no futuro. Então você vê como é importante a prevenção através da rotina ginecológica, dos exames de rotina ginecológica, que são padronizados hoje, tanto no setor público quanto privado, na ida dessas mulheres, dessas pacientes, ao ginecologista para poder fazer a avaliação através dos exames de rastreio de diversas patologias, né? O próprio câncer de colo de útero, né?
as lesões precursoras do câncer de colo de útero podem ser tratadas através de vários tipos de cirurgia. Tio Adão, um problema muito grave no Amazonas hoje, as hemorragias uterinas. Hoje a gente chega ali do lado do 28 de agosto no Instituto da Mulher, são mulheres vindas de diversas partes, municípios do Amazonas e mesmo da capital, com um quadro clínico de sangramento uterino anormal. E essas pacientes, em grande parte delas, a gente encontra um mioma uterino. O mioma é um tumor benigno presente no útero que causa hemorragia nas mulheres. É um problema, Adão, de saúde pública no Brasil inteiro, infelizmente. E, no caso, as cirurgias, né, de barriga aberta, chamada barriga aberta, e mesmo vídeo laparoscópica, ou mesmo a cirurgia vaginal, podem resolver esse problema através da histerectomia, que é a retirada do útero. Né? Então, você vê como é importante essa prevenção, como é importante esse contato do ginecologista com essa mulher que está passando por essa situação de hemorragia. Hoje, Adão, você chega em certos locais e a gente sempre encontra, infelizmente, uma paciente com hemorragia. Isso é bíblico, né, Adão? Tem até uma passagem bíblica que uma mulher com hemorragia tocou o manto de Jesus e foi curada. Então, é um problema que já vem há muito tempo, é um problema de saúde pública e que é resolvido através da cirurgia de retirada de útero. Né? Uma outra cirurgia que eu tenho uma grande experiência são as cirurgias vaginais relacionadas à perda de urina. Isso aí já é um assunto assim que demanda mais uma complexidade. Doutor, nós vamos continuar com esse assunto sobre a perda de urina, né? E eu só queria fazer uma colocação para o senhor, né? Das operações, ou melhor, das cirurgias, né? Que provocam que as pessoas têm que fazer os seus exames, e é tão verdadeiro também para os homens, né? Que precisam cuidar da sua próstata, né? Que onde é o maior volume de câncer, e a mulher, né? No útero, na mama e outros locais. Então, isso é uma coisa muito interessante. A pergunta é, crianças, meninas que começaram a ter menstruação agora, o senhor já viu casos desse no Amazonas para crianças? Eu estou falando de jovens de 13, 14 até 19 anos, porque é muito prematuro. Existe esse caso de sangramento, de urina, essas coisas para essas crianças? Por favor. Olha, Adão, a minha experiência cirúrgica e como ginecologista clínico com os jovens, né, em geral, os adolescentes e adultos jovens, são com os cistos de ovário. Existe realmente uma incidência importante de cistos de ovários complexos em adolescentes e adultas jovens. E a gente tem uma experiência grande em cirurgias. Eu tenho pacientes hoje que eu operei quando elas tinham 16 anos, há 15 anos atrás, fiz os partos depois dos filhos, são minhas pacientes até hoje, e estão super bem. Agora, eu gosto de frisar para você que é muito importante, você falou uma coisa que é importante mesmo, de verdade, né? No momento que a menina começa a ter a sua primeira menstruação, e principalmente quando começa a ter atividade sexual, é necessário comparecer ao ginecologista ou à ginecologista de sua confiança, a mãe dessa jovem pode estar levando, já para começar os exames de prevenção e as orientações, principalmente com relação à transmissibilidade de doenças sexualmente transmissíveis, e para começar também essa educação em saúde, para o próprio conhecimento do corpo, tá? Ok, doutor, olha, eu gostei muito, o senhor está vendo que o nosso papo está fluindo, este é o Papo Solto, este é o Amazonsat, esse é o doutor Leonardo Govira, que tem uma parceria linda com a doutora Aline Frota, e nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente vai abordar novos assuntos. Vamos lá, Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Notícias do Amazonas. Carnaboi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após 2 anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9.000 pessoas e 10 horas de apresentações. Parceria entre Governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Caíque Mais Alberto Carreira é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em neurologia, nutrologia, ortopedia, psiquiatria e serviços de apoio diagnóstico em cardiologia e neurologia.
CNH na Escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Foi inaugurado em Parintins o 6º restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8.000 refeições por mês, com um valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do certificado de Zona Livre de Aftosa sem vacinação. Governo do Estado atende mais de 2.000 famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Inhamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto de hoje, aqui pelo Amazonsat, nosso entrevistado, meu querido amigo Leonardo Gobira. Humanizar. Cirurgia ginecológica, humanizar faz parte dessas cirurgias? Olha, Adão, muito interessante essa pergunta que você está fazendo, sabe? Nesse momento revolucionário, eu digo assim, do atendimento em saúde, em que se preconiza um atendimento seguro, empático, exclusivo e disponível para o ser humano, levando em consideração a peculiaridade de cada indivíduo como pessoa humana, é um aspecto fundamental, sabe? A gente estava falando das cirurgias ginecológicas, né? E eu estava falando para você sobre a incontinência urinária. A cirurgia da incontinência urinária, você imagina só, você receber uma mulher que dá uma risada e perde urina, que tosse e perde urina, ela se sente mal, ela não pode ir no cinema porque ela fica com medo de urinar, e a gente faz uma cirurgia, graças a Deus, que tem um percentual de resolução, de melhora clínica acima de 95%. Então você vê que caráter humano tem isso, que caráter de persuasão mesmo quanto ao procedimento cirúrgico, né? Uma garantia bem legal sobre a cura dessa mulher, né? Então isso é humanidade, isso é praticar a humanização. Dentro dessa realidade, eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho sobre parto humanizado, que o senhor tanto gosta, que o senhor faz parte dessa equipe fantástica da doutora Aline. Quem começou este processo? O senhor ou a doutora Aline? Porque outro dia eu tive a sorte de fazer uma entrevista aqui com ela e esqueci de fazer essa pergunta. Sobrou para o senhor hoje, porque o senhor faz parte daquele conceito de teamwork. Certamente, Adão. A gente é uma equipe, né? E a gente se encontrou trabalhando junto e vem procurando transformar a vida da gente para melhor e atender a demanda das pessoas e praticar a medicina com a melhor forma possível, o melhor comprometimento e amor possível. E assim, como ela falou para você, eu tenho certeza que isso é um pensamento real, tanto na mente dela como dos profissionais hoje que têm o perfil de praticar a humanização, seja nas cirurgias ginecológicas, seja na cirurgia geral, seja no atendimento médico clínico de qualquer especialidade, e seja no parto humanizado, o aspecto principal é essa transformação que a gente vem assistindo na sociedade, né? Eu sou pai, ela é mãe, e a gente passou por situações, não só como profissional, mas eu como pai e ela como mãe, em que não houve um atendimento humanizado, não houve uma sensibilidade, não houve um cuidado, não houve uma atenção, não houve uma exclusividade, não nos sentimos seguros. Então isso, com o passar do tempo, eu vou fazer 23 anos de formado, a Aline tem mais de 15 de formada, a gente chegou a um momento em que houve esse paradigma, essa transformação no pensamento da sociedade e veio a vontade realmente de poder proporcionar às pessoas
um atendimento em que se olhe nos olhos e a gente possa mexer com a intimidade da pessoa e dar confiança para ela, que ela tenha confiança na realização do procedimento, seja ele cirúrgico ou mesmo um parto, né? Que papo solto grandioso, que papo solto fantástico para a gente mostrar para o Amazonsat, para os meus canais de redes sociais, meu canal de TV a cabo, né? Então, a palavra mágica que eu posso, neste último bloco, é o seguinte: humanize-se. É verdade? Certamente, né, Adão? E aí são em todas as vertentes da sociedade. Falar de humanização de parto, a gente tem que começar a falar de humanizar a si mesmo, né? De ter consideração com o próximo, de praticar o bem e sem olhar quem. Então, certamente, o paradigma ideológico ele tem que ser colocado um pouco de lado e os interesses também, porque no dia que o ser humano mudar e a sociedade começar a mudar como um todo, a gente vem ter humanização no setor público, a gente vem ter humanização no setor privado, e isso não é forçado, né? Então, a gente é uma alternativa, né? Aí falando do nosso serviço, tá, Adão? A assistência materno-infantil humanizada é um serviço que é um sonho de alguns jovens médicos de fazer a coisa de maneira coerente e de mudar a forma como um dia foi tratada. Então, esse é o perfil da assistência materno-infantil humanizada. E a gente chama de AMI, apesar de ter o H no final, a gente chama de AMI de propósito. Isso foi uma aposta nossa, em criar um slogan através das iniciais da nossa clínica, do nosso serviço. De AMI de amar, sabe, Adão? Pode não ser AME, mas é AMI de sempre amar, é AMI de ter consideração, é AMI no momento de dificuldade, a gente ter essa empatia com o ser humano, com o próximo, e é nesse sentido que a gente busca esse perfil humanizado, tanto nas cirurgias ginecológicas, no parto humanizado. As nossas cesarianas humanizadas, tio Adão, são uma coisa diferente, a gente conseguiu transformar isso. E as pessoas que estão me assistindo, e que foram nossos pacientes, e passaram pela cesariana conosco e tiveram outras experiências, sabem o que eu estou falando, né? É um momento em que o casal, eles são as pessoas mais importantes, o bebê é o ápice, o nascimento dele é um momento que, assim, não tem para outro, não tem outro momento, é o momento deles. Então é um momento em que se deve dar importância ao que é importante, que é o nascimento do bebê, a felicidade daquele momento, é o casal que está realizando um sonho, é o amor de alguém, aquele bebê é o amor de alguém, né? Então essa é a nossa mensagem, a mensagem que a sociedade nossa vem se transformando, e a gente quer ser só uma alternativa para que a gente possa mover, sabe, essa roda, Adão, para as coisas se transformarem cada vez mais. E a gente quer estar aqui dizendo isso, que podem as mulheres do Amazonas contar conosco, nós somos defensores dos direitos reprodutivos da mulher e acreditamos que a humanização é uma das vertentes para a gente evoluir como sociedade, tá bom? E é sempre uma satisfação, meu amigo, estar falando com você, me sinto emocionado e me sinto muito confortável de estar aqui e ter essa liberdade de falar nesse papo solto, não tem outra coisa para dizer. E eu encerro assim com o senhor. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Dr. Leonardo Gobira, aqui no telão do Papo Solto pro Mundo Ver.